Até agora. É isso, Walter. E realmente essa necessidade de esclarecimento vai aumentando mais a partir das informações que chegam e das mensagens que são reveladas. Eu estou aqui, inclusive, com a apuração da jornalista Malu Gaspar, colega do jornal Globo, que traz a seguinte manchete. Forcaro falou a Alexandre de Moraes sobre salvar o Master no dia em que foi preso em 2025. Troca de mensagens entre eles durou todo o dia da prisão e mencionava a necessidade de entrar no circuito do processo. Já pensou? Uma intensa troca de mensagens entre Daniel Forcaro e Alexandre de Moraes se estendeu por todo o dia da prisão do dono do Banco Master pela Polícia Federal em 17 de novembro do ano passado. Dados obtidos a partir do celular do executivo, apreendido com ele no momento da prisão, mostram que Forcaro prestava contas ao ministro do STF sobre o avanço das negociações para a venda do Banco Master, ou seja, Moraes estava ali por dentro de tudo em relação a essa negociação. E essas mensagens sugerem que ele também falou sobre o inquérito sigiloso que tramitava na Justiça Federal de Brasília e acabou levando à sua prisão. Nessas mensagens, Forcaro relata que antecipou o negócio e que conseguiu salvá-lo, embora não fosse do jeito que ele queria. Também mencionava um vazamento que será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. 2 vezes durante o dia, ele pergunta a Moraes se tinha alguma novidade. Ainda questiona, conseguiu bloquear? Aí a gente precisa saber, conseguiu bloquear o quê? O que Forcaro estava querendo que Moraes bloqueasse? O blog de Malu Gaspar teve acesso com exclusividade aos prints de 9 mensagens trocadas entre os dois via WhatsApp, entre 7 e 19 da manhã e 8 e 48 daquele dia, ou seja, são mais de 12 horas de conversas constantes entre Forcaro e o ministro Alexandre de Moraes. Esse último contato com o ministro do Supremo se deu pouco mais de 1 hora antes da abordagem policial no Aeroporto Internacional de Guarulhos, que ocorreu por volta das 10 da noite. Tanto o dono do Banco Master como Moraes escreviam o texto nos blocos de notas de seus aparelhos, tiravam prints e depois enviavam como imagens de visualização única. Isso aqui realmente é grave, né? Porque é o ministro do STF não querendo que as suas mensagens de alguma forma fossem posteriormente captadas, digamos assim. Preste atenção mais uma vez nesse método aqui, eu vou repetir. Tanto o dono do Banco Master como Moraes escreviam o texto do bloco de notas, né? A gente tem aqui no celular o bloco de notas, então eles escreviam para virar uma imagem, tiravam um print exatamente para virar uma imagem e encaminhavam aí no chat do WhatsApp, como visualização única, né? Para tudo sumir depois. Por isso, as mensagens do ministro não estão disponíveis. Já as de Forcaro continuaram acessíveis no próprio celular. Realmente, isso aqui me deixou boquiaberto. Os horários de cada nota do banqueiro obtida pela reportagem coincidem com as das mensagens, em geral enviadas 1 minuto depois de serem salvas. Apenas uma foge do padrão e tem um intervalo de 6 minutos entre o horário que a nota foi fotografada e o seu envio. E aqui a gente tem, então, a troca das mensagens. Forcaro relata a Moraes a operação de venda do Master enquanto ela ocorria. Com crise de liquidez, o banco buscava compradores para os seus ativos. E aqui a gente observa muito bem o modus operandi, né? Aqui tem o bloco de notas que ele escreveu, depois printou e mandou para Alexandre de Moraes. Tanto que aparece aqui, né, um ícone de fotografia, e Alexandre de Moraes a mesma coisa, mas foi como visualização única, essa imagem desapareceu. E aí a gente não consegue saber o que Moraes disse, consegue saber o que Forcaro falou, porque o bloco de notas continuou lá com a mensagem salva, né, no caso o print. Vou ler só até um pouquinho dessa mensagem. Bom dia, tudo bem? Estou tentando antecipar os investidores aqui e tenho chances de conseguir assinar e anunciar ainda hoje uma parte. E aí eu irei para lá para tentar a assinatura dos demais investidores estrangeiros.
De um outro lado, acho que o tema que falamos começou a dar uma vazada, obviamente, sem qualquer detalhes. Mas a turma do BRB me disse que está tendo um movimento de sacanagem do caso e que a mesma jornalista de antes estava fazendo perguntas lá. Se vazar algo, será péssimo, mas pode ser um gancho para entrar no circuito do processo. Se tiver alguma novidade, vamos nos falar. E aqui, então, é uma imagem da tela aí, com essas mensagens que a gente não consegue ler, de Moraes. Naquele dia foi feito às pressas o anúncio da venda do Master para o grupo Fictor, né? Exatamente diante da possibilidade do assunto vazar. Nesse dia, Vorcaro tentou impedir que a ordem de prisão contra ele fosse executada, enviando à 10ª Vara Federal de Brasília, onde o inquérito corria em sigilo, uma petição dirigida ao juiz Ricardo Leite. E aqui, Vorcaro continua. Fiz uma correria aqui para tentar salvar, fiz o que deu, vou anunciar parte da transação. E ele insiste, alguma novidade? Conseguiu ter notícia ou bloquear? Vorcaro foi preso neste dia, por volta das 10 da noite, no aeroporto de Guarulhos, então estava desesperado, pelo visto, pedindo ajuda a Moraes. Quando tentava embarcar em um jato particular para Dubai, ele afirmou que viajava para se reunir com investidores árabes. E aqui mais um monte de mensagens de Moraes, mas que a gente não consegue ler, porque, repetindo, ele escrevia no bloco de notas, printava, mandava para Vorcaro em visualização única e aí a polícia não conseguiu recuperar esse material. Mais mensagens, alguma novidade? E Vorcaro continua, seria melhor na sexta junto com os gringos, mas foi o que deu para fazer dentro da situação. Acho que pode inibir. Amanhã começam as batidas do Esteves. Estou indo assinar com os investidores de fora e estou online. É isso, aqui uma parte então das conversas. O ministro Alexandre de Moraes foi procurado, preferiu não se manifestar. Realmente é difícil ele ter um justificativo para tudo isso. Em nota enviada na tarde de quinta, quando foi publicada a primeira reportagem sobre os diálogos, o magistrado afirma que não recebeu as mensagens referidas na matéria. Como assim? E que trata-se de ilação mentirosa no sentido, novamente, de atacar o STF. Não. Aí, Alexandre de Moraes, fica difícil, viu? Porque está aqui a prova de que houve sim esses diálogos. Walter, eu estou ainda aqui chocado com o que eu acabei de ler.